Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa atividade. Essa mesa de hoje, ela é uma atividade do nosso projeto de apoio e incentivo à permanência, né? O projeto é um projeto intitulado Experiências Profissionais em Ciências Sociais. Ele foi um projeto pensado para a gente discutir, né, e refletir sobre as trajetórias profissionais em ciências sociais, né, sobre os percursos profissionais possíveis nas ciências sociais a partir da nossa formação, né? Então, a gente tem como objetivo aqui, nesse nosso projeto, desenvolver palestras e workshops sobre o universo de atuação no mundo do trabalho para os discentes dos cursos de ciências sociais, tanto o curso diurno quanto o curso noturno, né? E a nossa intenção com essas atividades é que a gente fomente informações que possam subsidiar os estudantes, né, no seu percurso formativo, na sua graduação em Ciências Sociais, seja na licenciatura e no bacharelado, para que, a partir dessas informações, vocês possam construir itinerários formativos que se alinhem às inserções profissionais que vocês planejam construir após a saída de vocês aqui nesse curso, né? Esse projeto, ele tem uma justificação a partir de um conjunto de avaliações que a gente colheu na coordenação, né? A gente observou as avaliações, e essa era uma demanda que os alunos sempre apresentavam, né? Que gostariam de ter mais espaços para discutir essa atuação profissional após, né, a formação, né? Então, sentia um pouco de falta desse espaço. E aí a gente pensou em construir o projeto para ter isso, né? Trazer aqui pessoas que são cientistas sociais, né? Que foram formadas especialmente na nossa casa, aqui neste mesmo curso de graduação que vocês estão também passando, não é? Para socializar com vocês as suas trajetórias profissionais e as suas incursões, especialmente as incursões que a gente chama fora da academia, fora da universidade, né? Porque esse caminho da universidade, ele é um caminho relativamente conhecido, não é? Assim, de algum modo, o caminho que a gente faz o percurso de uma seleção de mestrado, de uma seleção de doutorado, depois o concurso para professor, assim, ele é conhecido, não que ele não tenha também seus mistérios, seus desafios, e a gente também pode explorá-lo, mas a gente entende que ele é mais socializado, ou mais gente é possível de compartilhar. A gente gostaria, nesse projeto, de que vocês conhecessem todo um outro universo de atuação profissional, que a gente chama, que é essa atuação do papel dos profissionais de ciências sociais no poder público, no mercado, nas instituições do terceiro setor, né? E que podem permitir a vocês fazer conexões sobre essa formação que vocês estão tendo na graduação, não é? Na licenciatura e no bacharelado, e esse conjunto de oportunidades que existem, não é, para a atuação quando vocês deixam a graduação, certo? Então, hoje, nós temos aqui um enorme prazer de receber para conversar conosco, nessa nossa primeira mesa, que nós estamos fazendo de abertura do projeto, a mesa que nós intitulamos de Diálogos e Experiências Profissionais em Ciências Sociais, duas pessoas que têm essa trajetória que eu falei para vocês, de terem sido estudantes deste curso de Ciências Sociais aqui, da UFC, e que têm essa experiência de atuação profissional fora da universidade. Tem na universidade, mas também fora da universidade, certo? Então, gostaria inicialmente de lhes dar muitas boas-vindas e de antemão agradecê-las pela disponibilidade de pronto de estarem conosco, socializando as suas experiências e as suas reflexões. Vou ler aqui o currículo de ambas um pouquinho para vocês, certo? Para vocês terem ideia das nossas convidadas. Só um minuto que eu estou abrindo aqui. Um minutinho, gente. Só enquanto eu abro o currículo, eu só queria dizer mais uma coisa para vocês na apresentação do projeto, é que o projeto, ele é um projeto das coordenações dos cursos de Ciências Sociais, aqui da UFC, e ele tem como bolsista a Camila Costa. Ela está aí, vocês já podem ter visto, né? A Camila pode ter falado com vocês nos grupos, tá? A Camila é a nossa bolsista do projeto.
O projeto também tem uma rede social, né? Se a Camila puder colocar aí o Instagram e o perfil, que é @traquejar, tá? Então, lá a gente vai divulgar informações e uma série de... tanto as informações sobre as atividades do projeto, quanto outras informações que a gente for coletando sobre esse percurso profissional e as experiências profissionais em ciências sociais. Então, todo mundo que tiver interesse, vai lá no nosso perfil no Instagram, segue lá o nosso perfil, tá bom? E também lá vocês vão encontrar o título do nosso perfil também no YouTube, que é onde as mesas que a gente está gravando também vão ficar hospedadas para que vocês possam acompanhar. Então, quem não pôde estar com a gente hoje, a gente vai divulgar lá na nossa página do Instagram, vocês também podem divulgar entre os colegas, que quem não pôde estar conosco hoje, pode depois acessar a nossa página no Instagram ou no YouTube e pode acessar essa nossa mesa de hoje, tá bom? Então, vamos iniciar. Então, gostaria de dar boas-vindas e muitos agradecimentos à minha querida colega, professora Daniele Nilim Gonçalves, por estar conosco hoje. Daniele Nilim é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e também doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Política, Educação e Cidade, o LEPEC, da UFC, professora associada da UFC, membro da Comissão de Pesquisa e Ensino de Sociologia da SBS e professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. É também coordenadora nacional do mestrado profissional de Sociologia da Rede Nacional. Ela participou da equipe da UFC que elaborou o Plano Integrado de Regularização Fundiária, o PIF, das Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS, do Bom Jardim, Pici e Poço da Draga, na cidade de Fortaleza, em uma ação da UFC que foi coordenada pelo LEPEC e desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPANFLOR, entre 2019 e 2020. Em 2020 e em 2021, ela participa da equipe de pesquisadores do projeto Virando o Jogo, Juventude e Superação, intervindo e monitorando para construir competências familiares e habilidades socioemocionais, um projeto que é desenvolvido pela UFC e a Universidade de Fortaleza, que busca pesquisar, avaliar e intervir no programa Virando o Jogo de Proteção, que é um programa da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará. Daniele tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, anistia, sociologia, juventude, ditadura militar e campanhas eleitorais. Então, vocês viram aí que a professora Daniele, ela tem uma vasta experiência em todos esses campos aqui, tem atuado, se vocês olharem o currículo dela, desde que ela estava na graduação até atualmente, ela trabalhou muitas questões fora da universidade e ainda hoje na universidade, ela trabalha em diversos projetos que têm parceria com o poder público, né, e que presta consultoria e orientações em termos de políticas públicas, né? Então, vocês vão perceber na fala dela todo esse percurso. A nossa segunda convidada é a Raquel. Raquel Guimarães Mesquita é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Ela tem experiência na área educacional, na docência e na coordenação pedagógica. Ela já atuou com formação continuada, educação profissionalizante e educação do campo. Raquel também tem uma atuação como pesquisadora, que ela não colocou aqui na mini bio que ela me enviou, porque ela fez uma enxuta para destacar só a atuação profissional dela fora da universidade. Mas Raquel é uma estudiosa de gênero, né, que compõe aí todo o seu percurso na pós-graduação. Ela agora está no doutorado, acho que caminhando aí para concluí-lo, não é, Raquel? E Raquel também poderá narrar para vocês todo esse seu percurso, né, de como essa sua
trajetória como pesquisadora se encontra também com esse seu caminho para a atuação fora da universidade, certo? Então, eu vou passar a palavra, tá? Vou iniciar, então, a gente fez uma divisão aqui com elas, que as falas vão ficar entre 20 e 30 minutos, para que vocês possam fazer perguntas depois. Tem preferência alguma de com quem eu posso começar? Não combinei antes. Então, vamos começar. Posso começar com a Dani, Raquel? Ou pode ser? Pode ser, Dani. Então, vou começar com a Daniele Nilim, professora Daniele Nilim, e em seguida nós passamos para Raquel Mesquita. Daniele, tem de 20 a 30 minutos. Graças. Tá certo. Boa noite, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a Mona Lisa, né, o convite. É sempre muito bom poder falar sobre um assunto que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Quando a gente entra nas ciências sociais, uma das primeiras questões que perguntam para a gente é onde é que a gente vai trabalhar, né? Então, há sempre aquela confusão entre o que é a ciência social, o que é o serviço social, e durante muito tempo, às vezes, a gente também não sabe dizer a diferença, né? Qual é o campo de atuação, onde é que a gente vai de fato trabalhar, e às vezes os pais perguntam para a gente também, os familiares, né? Ao mesmo tempo que dão parabéns por ter entrado na universidade, já começa todo esse questionamento. Vai ter dinheiro? Né? Vai conseguir emprego? Né? Vai conseguir sair de casa? Vai conseguir, enfim, ter a independência? Né? Então, todas essas questões acompanham o curso de Ciências Sociais. Não é uma coisa atual, não é uma dúvida atual, é uma dúvida que já vem, de fato, durante muito tempo, né? Assim, eu e a Raquel, por exemplo, somos de gerações diferentes nas Ciências Sociais, e na minha época, né? Adoro isso, na minha época já se tinha essa questão também, né? Já aparecia como um dilema que o aluno de ciências sociais se defrontava. E acho que vocês estão sendo bem privilegiados no sentido de ter um projeto desse tipo, né? Porque na nossa época não tinha. Então, essa dúvida permanecia com o aluno durante muito tempo, e só depois, privilégios, realmente, só depois de um tempo é que você ia percebendo qual é o campo de atuação realmente. Porque, diferentemente de outros cursos, nós não temos disciplinas específicas para falar sobre o mercado de trabalho, sobre a atuação profissional, ou uma disciplina introdutória ao curso que possa servir para isso, né, para apresentar todos esses caminhos, essas possibilidades, né. Então, eu acho que é muito interessante, parabenizo a Mona Lisa por ter tido a sensibilidade por fazer um projeto desse tipo, que eu acho que é muito bom, porque a universidade, ela não é o espaço do diletantismo. Ninguém vem fazer, quer dizer, quase ninguém vem fazer o curso de Ciências Sociais ou outro curso, né, simplesmente porque acha legal, né? Tem sempre a preocupação de querer trabalhar na área, de querer desenvolver suas atividades, aprender coisas e colocar em prática essas coisas. Enfim, é uma preocupação mais do que justa que as pessoas tenham, né, de como é que elas vão poder trabalhar e trabalhar dentro da sua formação. A gente sabe que no Brasil, em muitas áreas, né, até porque o número de vagas na universidade não acompanha o mercado de trabalho também, né, não há uma ampliação do mercado de trabalho em função de aumentarem o número de vagas na universidade. Então, há em muitas profissões esse desnivelamento entre essa desconexão, na verdade, entre a área de formação inicial e onde as pessoas atuam. No caso das ciências sociais, a gente não tem um campo de atuação fechado, né? Então, eu vou aqui falar para vocês um pouco sobre a minha experiência, mas falando também sobre outras possibilidades também, mesmo que eu não tenha feito, certo? E aí a gente vai perceber como o campo de atuação, ele é amplo, embora, claro, muitas vezes não é tão evidente assim para quem está chegando, né? E aí a necessidade de conhecer, a necessidade de se inserir,
algumas habilidades que, de fato, você precisa ter, né, e construindo ao longo do tempo para que você possa ser exitoso aí na sua procura, né, por se inserir no mercado de trabalho. Particularmente, eu acho que eu tive, assim, um misto de sorte com ter sabido também aproveitar algumas oportunidades, mas também, principalmente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e, assim, de me jogar também para fazer coisas que eu também não sabia fazer a princípio e sempre tive uma coisa muito pragmática em relação ao mercado de trabalho. Por exemplo, desde a graduação, todas as vezes que tinha possibilidade de aprender a fazer algo, muitas vezes eu fazia, mesmo que fosse voluntário, certo? Na minha época não tinha o número de bolsas que tem hoje, embora eu tenha tido bolsa do CNPq, né, na graduação, mas, assim, quando aparecia, por exemplo, um professor ia aplicar questionário no interior do Ceará, certo? Eu sempre me colocava para ir, certo? Para aprender a aplicar o questionário. Porque, né, às vezes a gente acha que é muito evidente, que não tem o que aprender, mas pelo contrário, né, aprender, refletir sobre o questionário, refletir sobre como é que pergunta as coisas para as pessoas, como é que recebe as respostas, olhar a casa delas, conhecer uma outra realidade. Então, eu fazia isso muito, certo? Então, o professor falava que ia ter tal coisa, eu diria, eu vou. Nisso, eu acho que foi me ajudando também a construir algumas habilidades que depois foram super importantes para o mercado de trabalho. Eu digo que eu tive um misto de sorte também, porque, assim, muitas coisas foram aparecendo, e eu posso dizer que, assim, a minha experiência com as ciências sociais, mesmo antes de entrar na universidade, ela foi realmente muito boa. Eu sempre tive trabalho na área das ciências sociais, certo? Então, desde que eu saí da graduação, assim que eu já saí, eu já me empreguei, certo? E aí fui fazer mestrado também, mas aí eu já fui ser professora. Foi uma época que tinha muitos cursos superiores privados, né, aqueles cursos da UVA, no início dos anos 2000. Eu comecei em 95, terminei em 99, a graduação. Entrei imediatamente no mestrado, em 99, terminei em 2001 o mestrado, entrei em 2002 no doutorado, terminei em 2006. E entrei na universidade como professora efetiva em 2009, certo? Mas a minha vida profissional começa em 99, certo? Então, quando eu entrei na universidade, eu já tinha 10 anos de vida profissional fazendo outras coisas, e aí eu vou falar mais sobre essas outras coisas. Eu comecei na UVA, sendo professora, certo? Depois eu fui ser coordenadora dos núcleos, certo? E fiquei nessa vida de 99 até 2003, certo? Paralelo a isso, eu fui participando de toda vida que tinha algum tipo de trabalho em projeto social ou em alguma coisa de políticas públicas, eu tinha conhecidos que trabalhavam com políticas públicas, elaborando PPAs, participando das conferências. Na época tinha aquelas várias conferências, conferência da mulher, conferência da juventude, do meio ambiente, da assistência social, e aí eu ia para moderar esses grupos, certo? Ia participar das conferências para moderar esses grupos e fazia os relatórios, certo? E isso foi me dando uma ideia, por exemplo, do que eram as políticas públicas, quais eram as discussões que estavam sendo realizadas naquele momento, conhecendo as pessoas, né? As pessoas dos conselhos, as pessoas do poder público. E aí participei, fui ser moderadora de várias dessas conferências, certo? Também, a cada de 4 em 4 anos, são elaborados os PPAs, né, dos municípios. E aí também se chamava sempre pessoas para trabalhar em grupos, trabalhar com esses grupos, né, fazer as reuniões, pegar as sugestões que os grupos davam, certo, para os planos que toda prefeitura e todo governo precisa fazer de 4 em 4 anos. Certo? Então, eu ia participar dessas atividades, muitas vezes ganhava bem pouco,
algumas vezes não ganhava nada, certo? E era muito para conhecer. Óbvio que esses que eu ia não ganhando nada, é porque, de fato, eu tinha uma bolsa, né? Então, que me ajudava, né, a suprir minhas necessidades. Mas, com isso, eu fui aprendendo, né, e me inserindo nesse campo aí das políticas públicas. E aí, a minha trajetória, basicamente, é com as políticas públicas mesmo, certo? Primeiro com as conferências, com esses grupos, fazendo diagnósticos socioeconômicos, diagnósticos sociais, para uma série desses projetos. Todo projeto do governo, são projetos que precisam de diagnósticos, que precisam, certo, de trabalho com as comunidades, e aí eu ia, né, participando dessas atividades e aprendendo a fazer um diagnóstico, aprendendo a fazer relatórios, certo? Aprendendo a perceber o que as pessoas colocavam, né, demandavam, as coisas que elas priorizavam, e com isso eu fui me inserindo, né, cada vez mais nesse grupo. Então, durante esse período de 2000 a 2006, 2007, mais ou menos, eu acompanhei muitas dessas conferências e muitos desses projetos do PPA, certo? Então, assim, eu tenho experiência, de fato, em trabalhar com prefeituras, com o governo do estado e com o governo federal, né? Eu atuei, de fato, nos 3 níveis. Tinha, por exemplo, o PROARES, que era também um projeto que as prefeituras tinham e que era necessário também fazer esses relatórios, fazer uma análise dos dados dessas prefeituras, então ia lá e fazer também reuniões, certo? Então viajava para fazer esse tipo de serviço, certo? Que juntava análise dos dados, né, pegar, por exemplo, os dados do município, os indicadores, pegar os documentos que o município tem em determinada área, no caso do PROARES, era muito nessa questão da assistência social mesmo, certo? E fazer essas atividades com esses grupos, né? Então, PROARES, conferências, PPAs, tudo isso aí foram experiências que foram muito interessantes. Concomitantemente, eu fazia sempre mestrado, doutorado, e fazia também, trabalhava como professora, né? Então, eu fui professora da rede privada até 2007, certo? Até 2007. Fui ser professora da Faculdade de Cristos, e até 2013 eu fui da UVA, e depois eu fui ser professora da Cristos. Então, fiquei de 2013 a 2007 na Faculdade de Cristos, dando aula, e assim, aí começou naquela coisa de dar uma aula aqui, aí no outro semestre aumentava 2 turmas, 3 turmas. Chegou num determinado momento que eu tinha, de fato, uma carga horária completa mesmo de disciplinas, certo? Era um momento que estava crescendo muito também essa questão das faculdades particulares, certo? Quando eu terminei o doutorado, né, e aí, eu repito, fiz concomitantemente, né, a minha vida toda eu fui estudando e trabalhando ao mesmo tempo, apesar de ser muito cansativo, certo? Eu acho que no final das contas acabou sendo bom, porque quando eu terminei o doutorado eu tinha já uma experiência que me permitia que eu não ficasse sem emprego, e realmente desde 99 eu nunca fiquei sem emprego, certo? Muitas vezes sempre foi essa coisa de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo mesmo. Bom, quando chegou, aí eu fui ser professora da UES, depois do doutorado eu fiz uma seleção para professora substituta da UES, fiquei como professora da UES e professora da Cristos, e aí quando chegou em 2009, eu fui ser professora, chegou um concurso para ciências sociais, que era uma coisa assim incrível, né, aquela coisa mesmo dos anos Lula, né? Então era um programa que era um programa PRONASSE, que era o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, era um programa de segurança pública que tratava a questão da prevenção e da repressão, né? Tinha esses 2 eixos, e aí precisava de sociólogos. Nunca antes na história desse país, tantos sociólogos foram contratados no mesmo processo seletivo. Era um processo seletivo temporário, mas eram 4 anos, ainda podia ser prorrogado, e foi feito um concurso nacional, e para o Ceará tinha 2 vagas, né? Então, era uma vaga
era como se fosse assim, um profissional sênior e o outro, o profissional intermediário. Tinha essas duas vagas para o Ceará. E acabou sendo eu e o Irapuã, né, os dois selecionados aqui para o Ceará. Nessa seleção, 100 sociólogos foram contratados, gente, no Brasil. 50 para trabalhar lá em Brasília e 50 para atuarem nos estados, certo? Nos estados que tinham o PRONAS. Então, foi bem interessante, assim, a primeira possibilidade de trabalhar num ministério, né? Então, a gente foi para Brasília, passou 15 dias lá sendo treinado, conhecendo todos os buracos do Ministério da Justiça, que a gente nunca imaginava que era algo tão grande, certo? De conhecer como é que se dava a atuação, né? E no edital dizia que a gente ia trabalhar com pesquisa na área da segurança, da saúde, da educação, etc. Quando a gente chegou lá em Brasília, a gente descobriu que não era bem assim que a gente ia trabalhar. Foi meio que propaganda enganosa. A gente ia atuar junto aos estados, meio que de uma certa forma monitorando como é que o programa ia ser implantado, conhecendo as atividades e tendo interlocução com a prefeitura e com o governo do estado, certo? Que eram os executores da política, certo? E aí eu trabalhei durante o ano de 2009 com essa atividade, né, sendo contratada do Ministério da Justiça no PRONAS. Foi uma experiência interessantíssima, né, de você aprender, por exemplo, como lidar com os diferentes poderes, de como analisar os projetos, colocar, né, uma lupa sobre os projetos, vendo como é que os projetos estavam construídos e os impactos, se iam conseguir atingir o que eles queriam ou não. E também foi interessantíssimo para a gente entender o que era uma política pensada e a executada, né? O projeto era maravilhoso na teoria, na execução, por exemplo, tinha uma série de falhas, tinha uma série de questões problemáticas que inviabilizavam que aqueles resultados se dessem efetivamente. Mas foi muito interessante ver, inclusive, e fazer essa interlocução com a prefeitura e com o governo do estado, sabe, gente? Foi, assim, uma coisa que realmente marcou muito. Todo mundo, por exemplo, até hoje eu tenho vários amigos da época do Ministério da Justiça, e a gente sempre está falando ainda sobre, inclusive, sobre os nossas frustrações, porque a gente gostaria de ter atuado, de fato, de uma forma, inclusive, como era o que o edital colocava, né? Fazendo uso da pesquisa, fazendo uso dos dados e tal, e efetivamente não foi. Mas, assim, acabou sendo uma experiência muito interessante mesmo. Em 2009, eu faço o concurso da UFC, passo no concurso, saio lá do Ministério da Justiça e venho trabalhar na UFC. Mas aí, trabalhando na universidade, há sempre a possibilidade de fazer consultorias para as prefeituras e o governo do estado. Então, já em 2010, a Câmara Municipal de Fortaleza fez um projeto que era Fortaleza 2020, que era um plano de 10 anos para planejar a cidade em diferentes áreas de atuação, e a gente do LEPEC ficou responsável por trabalhar as questões da participação, as questões de desenvolvimento, uma série dessas discussões. E aí, elaboramos surveys para ser aplicados, participamos das reuniões, das audiências com a Câmara, e ajudamos a construir lá o plano do Fortaleza 2020. Poucos anos depois, o governo do estado, já com o governo Cid, né, ele fez o Ceará 2040, certo? E, mais uma vez, ele chamou a universidade para fazer esse plano, certo? E aí, a gente do LEPEC também trabalhou no Ceará 2040, certo? Então, a ideia do Ceará 2040 era construir um plano para o estado, certo? Para 25 anos, se eu não me engano, certo? Então, a ideia era de planejar como é que se gostaria que o governo estivesse, né, nas diferentes áreas de atuação. Para isso, de novo, base de dados, surveys,
análise das reuniões, acompanhamento das audiências, das reuniões, entrevista com alguns gestores, para fazer esse plano, certo? Então, fizemos o plano Fortaleza 2040. Bom, isso deve ter sido mais ou menos, sei lá, em 2013, 2014, por aí, agora eu já não me lembro ao certo. Em 2018, a gente foi chamado para atuar agora junto à Prefeitura de Fortaleza, para elaborar o PIF, que é o Programa, né, de Regularização Fundiária, Integrado de Regularização Fundiária. As EIs que estão no Estatuto da Cidade, certo? Elas são zonas de interesse social e elas precisam de regularização, regularização da moradia, melhoria, né, do ambiente. Então, para isso, era necessário fazer um plano. E a gente foi junto de uma equipe multidisciplinar, da mesma forma como o Fortaleza 2040, o Fortaleza 2020 e o Ceará 2040, também era uma equipe multidisciplinar, cada área atuava num determinado foco. No caso do PIF também, certo? Foi coordenado pelo LEPEC, mas envolvia sociólogos, geógrafos, urbanistas, advogados, pessoal das políticas públicas e da economia, certo? Então, foi realizado um plano, e aí, nesse plano, a gente fez uso também de questionários, aplicando questionários. A gente montou o questionário para aplicar nessas 3 comunidades, né, Pici, Ponce da Draga e Bom Jardim. Fizemos esses questionários, fizemos entrevistas com lideranças, com pessoas para conhecer um pouco mais a história das comunidades, e fizemos um mapeamento rua a rua, que foi interessantíssimo para ver, por exemplo, rua a rua daquele território, o que é que se tinha de equipamentos, o que é que se tinha de igrejas, escolas, equipamentos públicos, praças, áreas verdes, comércio, que tipo de comércio existia. Então, a gente fez um mapeamento, fez um mapeamentozinho, montou todo o que é que a gente gostaria de ver, com símbolos e tudo mais, para depois isso, inclusive, ser georreferenciado, certo? Ou seja, ser colocado no mapa esse mapeamento que a gente realizou. E aí acabou sendo bem interessante, porque a gente conseguiu muitos dados sobre a comunidade, dados conseguidos realmente, né, de fontes primárias. Por exemplo, esse mapeamento, nem a prefeitura tinha. Se você perguntar, se a prefeitura sabe quantos comércios, por exemplo, acontecem naquele determinado território, ela não tinha essa informação, por exemplo, certo? E aí a gente, com esse mapeamento que a gente fez, a gente tem, certo? Porque a gente realmente traçou, pegou o território, escaneou todo, viu quantas ruas tinha, e dividimos por rua, tudo isso acontecer. Bom, eu não sei mais nem quanto tempo eu tenho, mas eu ainda estou no PIF. 20 minutos agora, tem 10 minutos, Dani. Vale, corre. Então, durante 2 anos a gente fez esse projeto, certo? Então, elaboramos uma série de cadernos, cadernos de participação, cadernos de economia, cadernos de diagnóstico urbanístico, fundiário. Então, assim, são vários cadernos, tudo isso está no site do IPLANFOR, certo? E participamos de várias reuniões com a comunidade também, que era para validar, inclusive, esse trabalho que a gente fazia, e foi um trabalho também, de fato, muito interessante, envolveu vários alunos, tanto o Ceará 2040, o Fortaleza 2020, quanto o PIF, envolveram vários alunos do curso de Ciências Sociais. Eu esqueci de dizer que antes, acho que uns 2 anos antes, acho que o primeiro ano do governo Roberto Cláudio, o segundo ano, eu também fui contratada para fazer uma avaliação do CUCA, certo? De como é que o CUCA, né, se os cursos estavam de acordo com o que os jovens queriam, como era isso para quem terminou, para quem se evadiu. Então, foi uma experiência também muito interessante. Alguns alunos participaram também desse levantamento que a gente fez para fazer esse relatório, esse diagnóstico para a Secretaria de Juventude, que era onde o CUCA estava situado. Certo? Então, foi um trabalho também bem interessante, que a gente foi contratado também por ser da universidade, certo? Bom, terminou o PIF, né, em 2020, agora vai sair um livro, certo? Vai sair uma cartilha e um livro,
que foi organizada a partir desse trabalho. E aí, em 2020, surgiu o projeto Superação, né, Virando o Jogo, que é um projeto que, a princípio, foi pensado para os chamados jovens NEM, de várias comunidades de Fortaleza. Hoje ele está em 5 áreas de Fortaleza, são aquelas áreas mais vulneráveis, comunidades faccionadas, onde os jovens, né, têm uma alta taxa, né, de vulnerabilidade socioeconômica e estão fora da escola e fora da universidade. Então, o projeto é um projeto que trabalha em várias perspectivas, e na perspectiva também da profissionalização, na tentativa de que os jovens voltem para a escola ou se insiram no mercado de trabalho e tal. Esse trabalho, certo, ele também foi chamado à universidade para atuar junto ao governo do estado, e a equipe da UFC ficou responsável pela intervenção e a equipe da Unifor ficou responsável pela pesquisa. O Irapuã faz parte da equipe da pesquisa, mesmo sendo da UFC, ele foi convidado para isso, né? Eu faço parte da equipe da intervenção, certo? A intervenção, a gente faz uma série de atividades junto com assistentes sociais, psicólogos, educador físico, sociólogo, antropólogo e enfermeiro, certo? Para trabalhar junto aos jovens e às suas famílias. Então, desde o ano passado, a gente está fazendo essas atividades de intervenção, e o meu trabalho, por exemplo, é o trabalho de assessorar esse projeto para dizer se as coisas estão funcionando, se não estão funcionando, sugerindo questões para serem trabalhadas junto às famílias, junto aos jovens, sugerindo questões para atuação mesmo, para intervenção, certo? Então, desde o ano passado, a gente está nessas comunidades, participando dessas atividades. Tem um aluno de Ciências Sociais, desde o ano passado, a gente tem um aluno de Ciências Sociais também trabalhando, hoje é o Gabriel, certo? Que está sendo estagiário lá, na verdade, bolsista, né? A gente não tem estágio, ele é um bolsista, atuando nesse projeto, certo? Então, é um projeto muito interessante, porque você entra em contato com a situação dos jovens agora, né, em comunidades faccionadas, que têm dificuldades, por exemplo, de mobilidade, certo? Dificuldade de acessar os serviços, né, dificuldade de se inserir novamente na escola, alguns deles já fazem anos que não estão nas escolas, então acaba sendo um trabalho muito interessante do ponto de vista sociológico, porque dá para a gente entender muito como é que a cidade está funcionando, como é que o impacto que as facções têm na vida das comunidades, o impacto que a pandemia trouxe para as famílias, né, onde tem um nível de pauperização aumentando muito grande, muito alto mesmo, certo? Então, assim, está sendo um trabalho realmente muito interessante de poder chegar para o governo e dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vá por aqui, isso aqui não está dando certo. Então, assim, é um processo de consultoria também ao governo, de intervenção, mas é também de consultoria ao governo para falar sobre a política que eles estão planejando, estão executando e estão planejando ampliar, certo? Então, esse é o trabalho. Por conta de todas essas coisas, agora eu fui chamado para trabalhar junto, na verdade não é nem trabalhar, é para fazer parte de um grupo, certo, da universidade, junto à SEDUC, certo, para também analisar os projetos da SEDUC, ver o que é que pode ser melhorado, questões que podem ser trabalhadas na perspectiva de melhorar a qualidade do ensino, de melhorar o envolvimento dos alunos, de melhorar os índices, de trazer os jovens, né, por conta da pandemia, que saíram muitos, de volta para a escola. Então, a gente está se reunindo e é um grupo multidisciplinar também. Eu sou a socióloga do grupo, mas tem economista, advogado, o matemático, que é o cientista-chefe, certo? E aí, pronto, a gente está fazendo esse trabalho de uma certa consultoria da universidade à SEDUC. Bom, aí, como vocês viram, né, é uma trajetória muito vinculada mesmo à questão das políticas públicas. E o que eu posso dizer é que há espaço, certo? Mesmo quando a gente olha de fora, com tanta falta de investimento, há uma série de projetos, de questões, as políticas públicas, elas continuam a existir, certo? Elas não são
Elas podem não ter o investimento que a gente gostaria que tivesse, mas muitas das políticas elas continuam aí acontecendo, outras surgindo, e nesse espaço todo tem espaço para o sociólogo. Por que o sociólogo é importante? Certo? Ele é importante porque ele dá essa dimensão da tendência, né, dos processos sociais, das mudanças que estão acontecendo, das questões estruturais que afetam aí o funcionamento ou não, né, das políticas, a efetividade das políticas, certo? Então, nós temos um olhar que é treinado muito para isso, certo? E com o passar do tempo, eu percebo que há esse espaço, se quer que tenha esse cientista social mesmo na equipe, e como faz diferença, de fato, ter cientista social em equipes, certo? Então, é um olhar que, às vezes, assim, parece ser tão óbvio para a gente, mas que outras pessoas não conseguem perceber. Então, assim, ter essa dimensão maior sobre os processos, sabe? Então, há esse espaço e há essa carência, certo? Então, trabalhar com consultoria, trabalhar com assessoria é um nicho muito interessante para as ciências sociais. Óbvio que você requer que você conheça as políticas, certo? Que tenha, né, o conhecimento aí dos processos, certo? Que tenha, né, essa coisa de ficar ligado também, né, nas sugestões. É um tipo de trabalho que, óbvio, você tem que saber que você está trabalhando com o que se tem, com os limites que as políticas públicas têm, certo? Com o que é que está no papel, com o que é que está sendo executado, porque às vezes eles são muito diferentes. Então, ter essa perspicácia, ter esse olhar treinado e essa possibilidade de sugerir coisas, acaba sendo habilidades muito interessantes que as políticas requerem. Então, assim, eu realmente não posso reclamar da minha profissão, certo? Eu sempre fui muito, muito bem paga, inclusive, pelas coisas que eu executei, certo? Então, só tenho a agradecer realmente e estar aqui falando para vocês sobre todas essas possibilidades. Vocês perceberam que é uma trajetória de mais de 20 anos, né? Então, as coisas vão sendo construídas, e se eu comecei no primeiro momento fazendo coisas voluntárias para aprender, né? Hoje já sou paga, né? Já sou remunerada pelas coisas que eu venho fazendo. É isso. Grata, Dan, pela exposição. Eu acho que no final faço alguns breves comentários, só antes de passar para a Raquel, que eu acho que tem uma coisa que a exposição da Daniela apresenta para a gente, talvez a gente também vai perceber na da Raquel, é que a preparação, né, e a forma como a gente se conduz para o trabalho, talvez aqui nas ciências sociais, como a gente tem um pouco esse vácuo da discussão sobre o mundo do trabalho, é que a gente fica muito voltado no nosso processo formativo, às vezes, para os nossos desejos, para um certo campo do que nos interessa, para os nossos temas de interesse. E o que a gente observa quando a gente percebe, né? Eu também tenho o meu percurso fora da universidade, do que as demandas do mundo do trabalho, é que os nossos temas, às vezes, nem passam por isso. Às vezes, a gente tem que trabalhar, como a Daniela disse, com o que o mundo exige, com o que é o tema da política pública, que às vezes tem interface com o que a gente pesquisa, mas às vezes não imediatamente, né? E aí você tem que se dedicar, tem que se debruçar, tem que estudar outros temas, se familiarizar com outras perspectivas, né? Mas isso é um mundo do trabalho não só para o cientista social, mas para várias outras profissões, não é? Assim, óbvio que no nosso caso tem a ver talvez com o ethos e com uma certa métier que se desenvolveu para nosso perfil profissional, né, e para nossa trajetória acadêmica. Mas a gente volta um pouquinho disso no final, também quero até ouvir as meninas sobre isso. Mas vou passar já de antemão a palavra para Raquel e agradecê-la mais uma vez por estar conosco. Raquel Mesquita. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão escutando bem? Maravilha. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dizer que eu fico muito feliz. Vocês não sabem o tamanho da minha felicidade por existir, né? Existir esse momento, né? Que de fato na minha época não tinha, né? Nunca na vida eu ia imaginar que ia ter algo desse tipo, né? Então agradecer, dizer que fico muito feliz e parabenizar a professora Mona Lisa por essa, né, iniciativa. Eu acho que
Acho super necessário. Gente, é quase a realização de um sonho. Eu tô assim, sabe? Nossa, que bom, que maravilha, né? Como a gente já falou, né, entre colegas que atuam no mercado sobre isso, nossa, seria tão bom se na UFC já pensou, gente, se tivesse, né, e tal. Então, faz muitos anos que a gente fala e que a gente, né, idealiza esse momento. Esse momento chegou, que bom, né? E bem, Mona Lisa me convidou, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, mas não vou falar só sobre a minha trajetória, né? Ela pediu também para eu dar meio que um panorama geral, né? Onde é que a gente pode se inserir, mas uma perspectiva de mercado, tá? A professora Daniele falou, deu vários exemplos, né? Então, assim, eu acho que já ficou bem claro. Gente, dá para fazer outras coisas para além da universidade, tá? Existem outros caminhos, tá bom? Não precisa entrar no desespero, certo? E eu vou apontar algumas outras coisas em relação ao mercado, né? Uma coisa assim, mais pensando assim, uma empresa privada mesmo, tá? Só para a gente alinhar um pouco essas expectativas em relação à minha fala. E na verdade, quero falar muita coisa. Fiz aqui um mega roteiro, então eu vou falar bem rápido para ver se eu consigo dar conta de vários assuntos, né? Vamos ver o que é que eu vou conseguir falar, tá? E eu queria saber, na verdade, vocês que estão aqui com a gente, se vocês estão na graduação, se vocês estão na pós, né? Claro que eu chamei umas amigas, né, para garantir aí a audiência, né? Então, a Adriana está aqui, que é lá de Sergipe, a gente se conheceu na pandemia agora, trocando essas figurinhas, né? Érica, né? Enfim, Tuane. Então, me digam aí se vocês estão na graduação, se vocês estão na pós, como é que é, né? Acredito que seja mais gente da graduação, né? Mas de repente tem alguém aí da pós por aqui também, tá? Vão colocando aí no chat que eu vou vendo, certo? E vou falar um pouco da minha experiência, né? A minha experiência, né? Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFC, fiz mestrado na UFC, estou no doutorado na UFC. Porém, diferente da maioria das pessoas, eu não emendei. É muita gente da graduação, né? Pelo que o pessoal está respondendo. Beleza. Eu não emendei as formações, eu sempre dei um tempo, né? E sempre dei um tempo muito naquela coisa, nessa curiosidade do mundo. Né? E assim, gente, tem mais coisas, não é possível, né? Tem outras coisas para fazer no mundo. E não sei se tive tanta sorte, como a Daniele falou, né? Eu achei esse elemento sorte foi um pouquinho mais complicado comigo, né? Eu senti muita dificuldade, gente, de me inserir no mercado. Assim, eu recebi muitos não. Não dava certo, não dava certo. Acho que todas as ONGs de Fortaleza devem ter meu currículo, porque eu mandei para tudo, né? Para todo mundo, né? E eu acho que passei pelas questões que a maioria dos formandos passa, né? O que é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar e tal, né? E ao mesmo tempo, eu gosto muito da universidade, né? Tipo assim, inclusive quando eu estava trabalhando 44 horas semanais, eu comecei uma outra graduação, porque eu sentia falta, né? Então, ficava sempre muito nesse entremundos, né? Desejando, ansiando o mundo do trabalho, queria conhecer, né, que tinha curiosidade, não é possível que só seja a universidade, e ao mesmo também muito aderente à universidade. Eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito da leitura, né? Acho que nas ciências sociais a gente ainda tem um privilégio de pesquisar o que a gente quer, não é em todo curso que a gente faz isso, né? A gente é muito identificado, no geral, a gente é muito identificado com os nossos objetos de pesquisa, né? E digo por mim porque sempre pesquisei literatura, né? Tanto na graduação como no mestrado. Agora eu estou pesquisando religião. Então, dei esse tempo, né? Entre as pós, né? Tive muitas portas fechadas, foi muito difícil, né? Consegui algumas outras coisas. Tive algumas experiências em comum, como a Daniele falou, de aplicar questionário, né? Fazer pesquisa eleitoral, aquela coisa mesmo de rua, né? É importante, é interessante vocês terem, né? Vocês têm essa dimensão do tempo, né? Tem um tempo, é tudo muito rápido, né? É uma outra lógica, não é a lógica da nossa pesquisa que a gente vai fazendo, é uma outra dinâmica, né? Então, eu acho que todas essas experiências são importantes, tá? Durante a graduação, eu sempre atuei na educação, não é preciso que se diga isso, sempre atuei na educação, ainda que eu acho que o meu perfil, meu caminho distou um pouco porque eu não fui para a educação básica, né? Eu atuei ainda na graduação, numa educação, num contexto mais informal de educação. Eu fui educadora do Memorial da Cultura Cearense, no Dragão do Mar. Eles sempre abrem vaga para educador, né, e aceitam ciências sociais, então hashtag fica a dica, tá? Durante o mestrado, eu tive uma experiência de docência, tanto no ensino técnico como no ensino superior,
né? Então, eu dei umas aulas em cursos técnicos, dei aula também no curso de Serviço Social da Terra, era um curso da UES, em parceria com o INCRA, né, para interface aí com a política de educação do campo, né? Então, fui dar aula para os movimentos sociais, né, campesinos, foi outra experiência muito marcante, porque é muito diferente do que dar aula numa instituição, né, privada, enfim, né, é um outro formato, é um outro público, né? E depois disso, ainda no mestrado, eu captei recurso para o projeto, né? A gente fez, o pessoal, né, do núcleo de pesquisa que eu faço parte do NUS, a gente elaborou um projeto, a gente conseguiu captar R$ 10.000 naquela época, né? 2012, 2013, R$ 10.000 era muito dinheiro, né? Então a gente foi falar sobre gênero e sexualidade nas escolas, né, no liceu, aqui de Fortaleza, no liceu do Conjunto Ceará, se não me engano. E aí, atuei também, né? Eu acho que tem a ver um pouco com a minha pesquisa, né? Como a Mona Lisa falou, nem coloquei a parte da pesquisa, eu sempre pesquisei sobre gênero, né? Mulheres, literatura, autoria feminina. E esse interesse de pesquisa também me possibilitou atuar em alguns projetos de formação continuada com professores da educação básica sobre gênero e sexualidade, direitos humanos, né? São campos que estão ali na mesma interface, né? Estão próximos, né? E depois eu fui analista educacional, né? Assumi o cargo de analista educacional, analista em educação numa instituição de ensino profissionalizante, né? Muito no viés com a indústria. Então, olha só, a socióloga em meio à indústria, né? E é isso mesmo, e a gente tem que estar nesses espaços mais, assim, estranhos, tá? Eu acho que é aí que a gente tem que estar, porque é aí que o nosso olhar vai ser diferente, a gente vai apontar o que ninguém mais vê, né? Porque o que para a gente é óbvio, as pessoas no mundo não estão lendo Judith Butler, tá entendendo? Elas não estão a par dessa discussão, não é no mundo, né? As pessoas não estão lendo isso, né? Então, passei 3 anos na coordenação pedagógica, era um cargo mais de gestão, né? Inclusive, eu disse isso na minha entrevista de emprego. Eu não tinha experiência com gestão escolar, nada disso. E eu falei justamente isso. Eu estou aqui porque eu estou querendo ampliar a minha possibilidade de atuação. Por isso que eu me candidatei para essa vaga, né? E eles me contrataram mesmo sem eu ter uma experiência de gerência, né? E aí, bem, passei 3 anos depois, aquela coisa, né? Aquele comichão do doutorado, né? Fazer doutorado, tinha algo que eu realmente queria pesquisar, que eu achava relevante, e fazia sentido para mim, né? Voltar para o doutorado, até porque eu tenho uma afinidade muito grande com a universidade, né? Então, saí do trabalho para vir para o doutorado, tá? Basicamente isso. Então, não é uma trajetória tão longa, assim, tantas experiências, são algumas experiências, todas mais ou menos atuar na educação, mas com várias interfaces, né? Poderia me alongar mais nesses 3 anos de muito trabalho, né, na educação profissional, na indústria. Fui discutir gênero e sexualidade com os instrutores, né? Numa semana pedagógica eu propus lá. Então, vocês imaginem o burburinho que isso causou na instituição, né? Um público bem masculino, todos os meus colegas de trabalho eram homens, né, advindos da indústria cearense, tá? Então, você discutir essas questões com esse pessoal, né? Mas não vou me adentrar muito nisso, tá? Acho que vocês conseguiram ter um panorama mais geral, tá? E eu vou seguir aqui no meu roteiro para apontar alguns outros caminhos, tá certo? Eu acho que é mais interessante para quem está assistindo aqui, para vocês saírem daqui com várias possibilidades, né, com um olhar mais, né, mais esperto, tá, para isso. Quando eu voltei para o doutorado, eu já voltei com outra cabeça, né, gente? Assim, quase 5 anos fora da universidade, vivi outras coisas, né, enfim. Mas notei que a universidade continuava com esse ethos, né, como a Mona Lisa falou, né, esse ethos de que, eu vou terminar a faculdade e não vai ter emprego, e, ai, meu Deus, tomei a decisão errada, lá no Viver de Humanas tem um post falando sobre isso, né, você não tomou a decisão errada, né, calma aí, né. E isso me incomodava muito, né, fiquei muito inquieta com isso, eu digo, nossa, gente, não é possível, né, eu fui para o mundo do trabalho e eu sentia falta, gente, de sociólogo, eu sentia falta de pessoas formadas em ciências sociais, né? As pessoas não têm essa rapidez, as pessoas não têm essa criticidade que a gente tem, né? E eu ficava me perguntando isso, cadê o povo da ciência social? O pessoal não manda um currículo para cá, tipo assim, como assim, né? E aí, quando foi no começo desse ano, eu nem sei mais, perdida no tempo, né? Bem pandemia.
Mas eu, Érica e Tuane, acho que todas estão aqui, né? A gente propôs um evento chamado Primeira Jornada Cientistas Sociais Além da Academia, justamente no intuito de promover essa discussão, né? Existem outros caminhos, vamos conversar com essa galera, né? Que fez uma trajetória diferente do que no geral a gente tem, né? Que é a academia e tal. E aí, bem no esquema, gente, da amizade mesmo, né? Porque a gente tinha o total de R$ 0 para pagar palestrante, a gente não tinha dinheiro, né? Então a gente chamou os colegas, os amigos, né? Alguns formados, inclusive, lá pelo UFC, no departamento, ou na UES, né? Para compartilhar um pouco da experiência deles. E todos foram muito generosos, assim, porque entregaram o passo a passo, né? Como é que você faz para você acessar essas vagas? Onde é que você procura? Como é que você procura, né? Então, teve uma colega que está trabalhando no INEC, né, no Instituto Nordeste de Cidadania, aqui em Fortaleza. Um outro colega que está trabalhando no SENAC. Outras colegas que não estão aqui, que estão em São Paulo, trabalhando com pesquisa de forma autônoma. Uma outra colega que migrou para Londres e está lá na peleja, né? Outro que empreendeu, abriu uma empresa de pesquisa eleitoral. Então, foi algo bem diverso, né? E a partir disso, a gente tá, eu, Eric e Tuane, a gente fez um Instagram, né? O @ViverDeHumana, já convido todo mundo, né, que tem interesse nessa questão a seguir lá. A gente já produziu alguns posts, alguns conteúdos bem interessantes, bem pragmáticos, assim, bem mão na massa, passo a passo. E a gente começou a trazer essa discussão, né, para as redes sociais, né, para fortalecer também essa discussão. Tem alguns outros perfis que vêm fazendo essa discussão também, né, lá no Instagram e tal. E a partir disso, a gente meio que está imersa, né, nessa temática, né? Porque como a gente está nessa responsabilidade de produzir o conteúdo, a gente fica pesquisando muita coisa, né? Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês esses achados, tá? Achados, novas áreas que na minha época, gente, eu me formei em 2010, 2011, na minha época nem tinha, a gente nem conhecia, né? E hoje existe, hoje tem, hoje está aí, tá? Então eu vou elencar algumas coisas, certo? Eu fiz aqui uma listinha básica, tá? De setores, de áreas, tá? Que a gente pode atuar, certo? Pensando mais uma vez, né? Pensando no mercado, né? Iniciativa privada. Então tem a área de responsabilidade social nas empresas, tá? Grandes empresas têm uma área específica e eu acho um absurdo como é que não somos nós, cientistas sociais, que estamos encabeçando, né, as ações de uma área chamada responsabilidade social, né? É, no mínimo, assim, muito estranho, né? Então, anotem, assim, fiquem de olho, vão pesquisar depois no Google, né? A área de responsabilidade social, uma área que tem crescido bastante e que tende a chegar aqui em Fortaleza é a área de diversidade e inclusão. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de alguma ação, né, dessas grandes empresas de varejo e outras que fazem ações relacionadas à diversidade e inclusão, seja para o processo seletivo, né, essa parte de recrutamento e seleção, ou dentro da própria empresa. Eu acho que isso tende a chegar aqui no Ceará, e eu acho que é uma outra área que tem muita afinidade com o que a gente faz, com o que a gente pesquisa, tá? No geral, ou essas ações de diversidade e inclusão são feitas dentro do RH, ou tem setores específicos sobre diversidade e inclusão. O que mais? Dentro do RH, né? Tem parte relacionada à cultura organizacional, clima organizacional, que eu acho que também cabe uma pessoa, um cientista social, né? Tem pesquisas de clima, né? Clima organizacional. Como é que está o clima organizacional de uma determinada organização? As pessoas fazem pesquisa e fazem planos de ação para melhorar esse clima, né? Esse ambiente. Eu, particularmente, vejo uma adesão forte, sim, com as ciências sociais. O pessoal da administração adora essa questão da cultura, dos símbolos e tal. Só que eles dão um outro viés, uma outra forma de trabalhar. Eu acho que a gente poderia contribuir muito para isso. Tem uma outra área que tem crescido bastante, que é a ESG, né, Environmental, Social and Governance, né, que é uma área de boas práticas, né, de cultivo de boas práticas de governança, tanto em relação ao meio ambiente como em relação ao social. Isso tem crescido bastante, gente. Eu apostaria nessa área. Até já conversei aqui com a Adriana, que está aqui também, né, participando sobre essa área, o quanto isso tem crescido, né? Esses novos negócios têm pautado muito essas ações, né, em relação à responsabilidade social, diversidade e inclusão, até porque tem uma pressão do próprio mercado, né, dos consumidores, que as empresas se alinham a essas questões, né?
Claro que isso é questionável, né? Eu não estou aqui dizendo que as pessoas, né, as empresas são boazinhas, tem muitos interesses envolvidos, né, no porquê investir nessas áreas, né? Inclusive, tem investimentos que só são feitos se as empresas cumprirem determinadas métricas, né? De boa governança, ligadas aí ao impacto social, ao impacto ambiental, tá? Uma outra área que também nos cabe, não sei se tanto para a gente que está aqui em Fortaleza, mas principalmente o pessoal de Minas, que tem muita mineradora, é a questão do diálogo com as comunidades, né, o relacionamento com as comunidades. Não sei se tem alguém de outros estados, tá? E uma área que tem crescido muito, gente, muito mesmo, não sei se vocês já ouviram falar, que é a da experiência do usuário, né? User Experience, né? UX, né? O X, né? UX. Tudo que for relacionado a essa experiência do usuário está em alta, digamos assim, né? Inclusive, eu vi vaga para essa área de experiência do usuário para cá, para Fortaleza. Acho que é uma vaga do povo, se eu não me engano. Que na descrição da vaga, dos descritivos era que a pessoa dominasse a etnografia, tá? Não era só isso, claro, pediam outras coisas, tá? Mas, dentre as habilidades, estava lá listado a etnografia, tá? Coisa que até então eu nunca tinha visto. Então, eu daria uma atenção especial a essa área do UX, tá? E dentro desse UX tem um mundo de coisas, né? Tem a experiência do usuário com a escrita, né? UX Writing, né? Tem cargos relacionados a uma pesquisa em relação a essa experiência do usuário, tá? E eu acho que é uma área que tem realmente adesão com o nosso fazer, mas eu também aponto uma coisa, né? É que, para além dessa dimensão qualitativa, né, de um saber fazer pesquisa qualitativa, uma coisa que está vindo muito forte é a dimensão das pesquisas quantitativas, né? Essa análise de dados quantitativos, né? Na verdade, a gente que fica acompanhando as vagas até para poder postar lá no Viver de Humanas, no geral, as empresas têm pedido essas duas habilidades, né? Tanto a pesquisa quant quanto a pesquisa quali. As coisas não estão mais separadas, as coisas estão juntas, né? Bem, essas foram as áreas que eu listei, tá? Para vocês. Já tem aí algumas, né? Tem bastante coisa para dar uma pesquisada. E aí, eu também não sei quanto tempo eu tenho mais, mas eu acho que ainda tem uns minutinhos. Deu 20 minutos agora também. Pronto, vocês estão com a intuição certinha aí. Pronto, tem os 10 minutos finais. Eu listei algumas coisas que, né, que a partir da minha experiência pessoal, a partir das conversas que a gente vem tendo, né, com outros profissionais, né, da área das ciências sociais que estão atuando fora do mercado, eu listei algumas coisas que eu acho que são importantes na hora dessa busca, né, de tentar se inserir no mercado, ou, enfim, nesse processo, tá? Primeira coisa, né? Aí eu estou até lembrando de uma fala de um colega que foi para o evento, né, da jornada de ciências sociais, que ele disse assim, que sabia, quando se formou, sabia que não ia ter lá a placa, né, procura-se sociólogo, paga-se bem, tá? Realmente não vai ter, gente. Eu não vou cantar aqui a bola de que vocês vão sair daqui e vai lá procurar vaga sociólogo ou antropólogo. Na iniciativa privada é muito difícil, eu nunca nem lembro de ter visto, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa se inserir no mercado, tá? Não vai ter lá um nome, né? Esse nome talvez você encontre nos concursos para prefeitura, né? Tem prefeitura que tem sociólogo, tem outros órgãos a nível federal que tem cargo de antropólogo, de sociólogo, por aí vai. No mercado não é assim, tá? A língua do mercado é outra. Inclusive, tem post lá no Viver de Humanas falando sobre a língua do mercado, né? Que a gente precisa aprender também. A gente precisa entender a gente precisa ter pelo menos noção de como é que as empresas estão estruturadas, né? Então, a Daniele falou isso na fala dela, né? As empresas estão estruturadas de uma outra forma. No geral, tem cargos, né, mais baixos até que vão aumentando, né? Então, tem cargo de auxiliar, assistente, analista. Dentro do analista, tem o analista júnior, o analista pleno, o analista sênior, né? E por aí vai, tá? Quanto maior o cargo, maior o salário, né? E maior a responsabilidade também que você vai assumir, que você vai ter que entregar resultado, né? Essa lógica mesmo da pressão por resultado, enfim. Então, se você está buscando vagas, não busque vaga para sociólogo, porque você não vai encontrar. Você vai ter essa sensação de que realmente não dá para fazer nada, tá?
você tem que minimamente fazer essa leitura. Então, vai procurar a vaga de analista de pesquisa, de assistente em pesquisa, de assistente de algum outro cargo, enfim. Mas tem que ter essa noção, senão a gente vai ficar procurando uma coisa que não tem, né? A gente está falando uma língua e o mercado está falando outra, e a gente nunca vai se encontrar com esse mercado, a gente nunca vai encontrar a vaga, tá certo? Uma outra coisa é identificar essas áreas, né, que tem um potencial, né, de nos contratar, né, que tem minimamente uma aderência conosco, né. Eu disse aqui para vocês várias áreas, tá? Todas elas acredito que tem aderência, tá? Uma outra coisa importante também, eu já vi outras pessoas que têm feito esse debate falando, não é porque não tem lá explícito, gente, ciências sociais, que você vai deixar de mandar seu currículo, né? Hoje em dia, a maioria das vagas, inclusive, né, os RH já estão colocando em áreas afins, né? Porque esse é um outro movimento de mercado importante que a gente precisa ler, né? Que hoje em dia, essas delimitações entre as formações estão meio borradas, não é tão delimitado assim. Claro que alguns campos ainda tem isso muito, né, delimitado, medicina, psicologia, né? Tem alguns processos que só um psicólogo vai conduzir, né? Mas em outras, não, está mais borrado. Então, você quer uma pessoa que vai fazer pesquisa quantitativa, que vai saber de análise de dados, tu pode ter um sociólogo lá. Se a pessoa souber fazer análise de dados, se a pessoa souber mexer no sistema, não interessa muito qual é a formação dele, né? Interessa a habilidade que ele tem, a competência que ele consegue desenvolver e se ele vai conseguir fazer esse trabalho. Então, não se limitem a isso. Se você viu lá a descrição de cargos, né, na vaga, você sabe que você tem competência para isso, você tem experiências que dialogam, mande seu currículo, não deixe de mandar, porque não tinha ciências sociais. Tá? Tem que ser mais esperto do que eles, né? Então, sejam espertos nesse sentido, tá? Na sequência, mapeie o mercado em que você está inserido. Você está aqui em Fortaleza, as oportunidades de vaga aqui de Fortaleza é um contexto. Se tu está em São Paulo, é outro. Se tu está em Minas, é outro. Se tu está, enfim, em alguma outra cidade, né? Os contextos vão mudar, né? As oportunidades, as vagas, as demandas vão ser outras, né? É um pouco como a Mona Lisa e a Daniele falaram, né? A gente trabalha com o que tem. Qual é a demanda? Né? Qual é a demanda que tem? Qual a demanda que tem aqui em Fortaleza? Quais são as empresas que tem aqui em Fortaleza? Quais são as indústrias? Quais são as grandes empresas que tem aqui? Gente, eu falo da indústria porque eu tenho um pezinho na indústria, tá? Eu fiz aprendizagem industrial também, quando eu tinha 14 anos. Então, eu sou... Né, eu era para ser uma engenheira que foi para humanas, né? Mas eu tenho um pezinho lá no chão de fábrica, né? Mas, enfim, mapeiem o mercado, né? Hoje tem essa questão do trabalho remoto, né, que abriu mais algumas possibilidades, mas tem gente que realmente está bem, né, bem situado por outras questões familiares. Não posso me mudar, eu não posso arriscar estar num trabalho remoto que daqui a pouco pode pedir porque eu que eu me mude de cidade. Então, mapeie onde você está, né, quais são as reais possibilidades, né, as vagas que estão disponíveis, né, onde é que está contratando, tá? E aí, para isso, eu acho que a gente precisa fazer um movimento que às vezes não é muito confortável para a gente, né, que está na universidade, pesquisando uma coisa que a gente gosta muito, que a gente tem um apreço muito grande, né? A gente precisa sair um pouco desse mundo, né? Desse mundo que a gente se acostuma, né? A gente precisa olhar para o mercado, olhar para o mundo, assim, ter um senso pragmático mesmo, né? O que é que eu posso fazer? Né? Com a minha formação, o que é que eu posso? Onde é que me cabe, né? Aí vocês vão descobrindo aí, inclusive, outras áreas que eu não listei, tá certo? Uma outra coisa, eu já estou finalizando, tá? A gente precisa saber ler o mercado, né? Como eu estava falando, a gente precisa saber falar a língua do mercado, né? Então, o que é que o mercado está pedindo? Eu sei que não vai ter o cargo de sociólogo, mas qual vai ser o cargo que vai ter, né? Como é que vai estar nomeado isso, né? Como é que eu procuro essa vaga? A gente precisa ir aprendendo essas questões. O que é que como é mesmo que o mercado se comunica, né? Tem várias expressões em inglês, o mercado que às vezes a gente não domina, né? Soft skills, hard skills, né? O que é isso, né? O que são essas skills, né? Tem post no Viver de Humanas sobre isso, então depois vocês vão lá e curtam e compartilhem esses posts, tá? Então a gente precisa ler, assim, realmente estar aberto a isso, né? Realmente procurar mesmo
assumir essa questão. Eu estou procurando jobs, né? E vou olhar para o mundo, vou olhar para o mercado e vamos ver o que é que vai aparecer. E por último, para finalizar a minha fala, tá? Eu acho que a gente sentiu isso desde do evento, né? Desde a jornada Cientistas Sociais Além da Academia. No geral, a gente, né, e falando como uma pessoa que foi formada em Ciências Sociais, a gente demora muito para ocupar esse lugar do profissional. A gente é muito melindroso. A gente fica muito, ai, nossa, mas não sei se é mesmo, não sei se consigo fazer, ai, nossa, mas eu nunca fiz, né, e tal. A gente precisa se empoderar do nosso conhecimento, né, do que a gente sabe fazer, né, o que a gente aprende, né, entender que isso é um diferencial de mercado, né, é isso que a gente faz. Então, se a gente domina a metodologia de pesquisa, a gente não é todo curso que domina como a gente metodologia de pesquisa. As pessoas fazem pesquisa meio na doida, assim, pergunta de qualquer jeito, não tem o menor compromisso, o menor rigor, né? Então a gente pensa que isso não é diferencial, mas isso é, né? A gente precisa ter isso claro para a gente, né? E realmente se empoderar disso. Olha, nós somos profissionais do social. Você, do seu negócio, você quer vender mais? Você quer entender o seu consumidor? Então me contrata, porque eu entendo disso, eu entendo de gente, né? Você quer saber o impacto social e tal, assim, assim, assim? Quem é que você contrata para isso? Quem é que domina a técnica de pesquisa aqui com gente, com ser humano? Porque é difícil, gente. Não é todo mundo que sabe conduzir uma entrevista. Vocês pensam que é todo mundo que vai chegar e saber conduzir uma entrevista em profundidade? E saber escutar? O que é que eu vou escutar numa entrevista? Não é todo mundo, né? Demanda estudo, demanda treino, demanda tempo. Isso são coisas que a gente vai acumulando ao longo da formação, né, da graduação, e a gente não consegue olhar para isso como uma competência, né? E aí aquela coisa bem, né, bem pragmática mesmo. O mundo não vai dar isso para a gente de graça. As empresas não vão dizer, ai, nossa, você que é formado em ciências sociais e tal. Não. É um lugar que a gente vai ter que conquistar, né? Uns sozinhos, mais difícil conquistar isso sozinho, muito mais difícil, né? Muito mais difícil. É mais fácil quando a gente está em rede, quando a gente está em coletivo, como a gente está agora, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que marcar esse espaço, né? Dizer, não, nós somos profissionais, né? A gente tem uma competência profissional, a gente entende de pesquisa, a gente entende de gente, a gente tem um viés mais generalista, porque no curso a gente vê muita coisa, e ao mesmo tempo a gente tem um viés especialista, porque a gente vai, né, estudando coisas muito específicas. Então, eu acho que isso é assim o básico, a gente se empoderar desse lugar de cientistas sociais enquanto profissionais, porque é isso que nós somos, né? E é assim que eu acabo minha fala. E mais uma vez, né, marqueteira, sigam lá o @Viver de Humanas, tem muito conteúdo bacana, né, tem muito conteúdo bacana, falando sobre currículo, diferença do que é o currículo Lattes para o currículo Vita, para cada vaga um currículo, gente, não é para ter um currículo e mandar para todo mundo, não é assim que a coisa funciona, né, dentre tantas outras coisas, que tá tudo lá, é só vocês seguirem e acompanharem as próximas postagens. É isso, gente. Grata, Raquel. Bom, eu vou fazer alguns breves comentários e pedir para as meninas também comentarem em torno disso. Se vocês quiserem colocar algumas perguntas aí também no chat para tirarem dúvidas com as nossas expositoras também. Eu queria interpelar assim para a gente fazer uma mediação entre o que é esse nosso desafio assim da formação da graduação, né? A gente já falou um pouco disso aqui. A gente tem esse desafio que é, primeiro, esse, como vocês já colocaram, assim, a gente não tem uma categoria profissional organizada, como algumas outras categorias existem, né? As assistentes sociais, e os assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, né? Que tem um registro profissional e que, portanto, a partir disso, inclusive, forçam o mercado, tem uma reserva profissional de vagas e etc. Nós não temos isso. Somado à ausência dessa reserva, não é? Nós ainda temos um campo de formação, né, e uma forma de organização dos nossos currículos e dos nossos projetos pedagógicos, especialmente no bacharelado, que leva a essa cultura diletante, né, como a Daniela colocou um pouco.
que é essa ideia de que a gente entra e vai ter uma formação muito teórica e até metodológica de muita qualidade, mas que é muito voltada para os nossos temas de interesse, não é? Para que a gente possa se voltar para o que seria essa carreira acadêmica ou etc., que não é o caminho de todo mundo, nunca foi necessariamente, não é? E, obviamente, que isso tem uma mudança, né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui na UFC, antes das décadas de 90 e 2000, você tem todo um conjunto de pessoas, não é, Dani, que atuavam sim no poder público, que atuavam sim em outras instâncias, não era o destino de todo mundo estar na universidade, é a partir, sim, da década de 90 e dos anos 2000 que se cultua mais esse lugar da universidade como um destino, como um lugar que todo mundo vai, né? E aí a gente agora está diante desse retorno de ter que discutir que não, que a gente pode ter, né, que na formação a gente precisa observar. Então, essa era uma primeira coisa que eu queria dizer assim. Isso não, eu estou colocando isso para vocês, a gente está passando por um processo de revisão, da reformulação do projeto pedagógico para voltar para a grade, e isso está nos PPCs de bacharelado de basicamente todos os cursos de ciências sociais do país. Estava observando os bacharelados, e essa discussão profissional, ela aparece assim na missão, o que é que se espera, mas quando você olha a matriz curricular, quase não tem disciplinas mesmo para discutir essa formação profissional, digamos assim, no sentido de uma disciplina para isso. Ela é, de fato, implícita. Nós fornecemos uma formação teórico-metodológica sólida e, a partir disso, esperamos que o estudante e a estudante derive o entendimento de como transpor esse conhecimento e esse aprendizado para uma atuação profissional. Né, na formulação de projetos, na intervenção, na pesquisa e etc. Qual é o desafio? Que aí eu queria que vocês comentassem um pouco como foi na trajetória de vocês, que é fazer esse descolamento entre cursar, né, produzir um itinerário formativo em que a gente faz escolhas, inclusive de optativas, às vezes, e etc., em que a gente faz a nossa escolha. Porque eu digo isso muito na minha trajetória. Eu fiz uma formação, eu sou uma estudiosa da política, e a política não dá, você não tem muito como assim, no sentido assim, né? Porque ou você vai ficar mais vinculado politicamente com alguém, ou você vai traçar um caminho assim de buscar ser consultor legislativo, né, Dani? Fazer um concurso assim na Câmara, na Assembleia, etc. Inclusive agora vai ter o concurso para a Assembleia, né? Que bom, depois de anos. Mas é mais difícil, assim, você tem que, de algum modo, como é um tema mais espinhoso, você pode seguir, mas você tem que ficar mais aberto para estudar outras disciplinas, outros temas, estar mais aberto, porque no mercado você vai ser exigido, às vezes, trabalhar com isso. Eu fiz pesquisa sobre política de educação, fiz sobre gênero, fiz sobre outros temas que não eram necessariamente o tema da minha monografia, né? E aí você faz disciplina sobre isso. Então, queria um pouco ouvir de vocês como é isso, como é que a gente conjuga isso, essa formação em que a gente estuda as coisas que a gente gosta, mas a gente também sempre mantém no nosso itinerário formativo essa perspectiva de saber que a gente tem que ter uma formação que é mais ampla e que eu acho que nisso o curso das ciências sociais, na sua interdisciplinaridade, tem essa vantagem de nos permitir, porque são 3 áreas disciplinares, com optativas em campos assim, e que permitem, nesse momento em que a gente está fora, né, e que existem esses caminhos, a gente pode lançar mão, inclusive, dessas leituras, desses aprendizados, para responder a essa demanda que o mercado, ou o mundo do trabalho nos exige, né? Porque às vezes é isso, né? Essa é uma coisa. Tem uma coisa que eu queria deixar mais assim para os estudantes, que nos nossos cursos, no bacharelado, não tem estágio obrigatório, né? O estágio, ele é não obrigatório, né? Então, assim, os estudantes e as estudantes podem realizar estágios, né? Que seriam esses estágios que, às vezes, são abertos, né? Em ONGs, na indústria, em outros espaços em que os estudantes podem concorrer a essas vagas, muitas delas remuneradas, na verdade, a maioria delas é remunerada, e são feitos, obviamente, regularizados todo via agência de estágios da universidade, que esse também é um percurso, né, que pode, nesse sentido,
estimular, às vezes, um caminho profissional, né, que vai ajudando. Porque eu estou colocando isso também porque, às vezes, o estudante sai da graduação e ele pode se sentir um pouco inibido por conta dessa ideia da experiência, né? Ou seja, eu aprendi a fazer pesquisa, mas eu não tenho nenhuma experiência do que significa fazer uma pesquisa fora do que é uma pesquisa acadêmica. E aí, também perguntar a vocês como é isso, assim, né? Como é que foi essa transposição. Então, seriam essas minhas duas questões. Uma sobre o itinerário formativo de vocês na graduação e essa segunda de como é que a gente transpõe esses conhecimentos para se sentir mais apto a fazer fora da universidade. Posso começar, Raquel? Bom, a primeira coisa, Mona Lisa, que eu, assim, de fato, é muito bom que o projeto do curso esteja sendo modificado, porque, assim, há uma lacuna muito grande, na verdade, formativa, certo? A gente está passando por um processo de muita mudança, inclusive em relação às pesquisas. Nós não vamos mais poder fazer as pesquisas que a gente quer necessariamente. Os órgãos de pesquisa e de financiamento vão definir, de uma certa forma, quais são as áreas prioritárias para a pesquisa. Isso vai modificar muito a forma como se lida com a pesquisa hoje. Hoje é muito nesse sentido de o estudante, ele escolhe o que é que ele quer pesquisar. Por sua vez, isso é um problema, mas também traz uma coisa interessante, é que a gente vai ter um aspecto mais pragmático aí também, certo? Nas nossas pesquisas, certo? Muitas vezes não se tem esse aspecto pragmático, né? De pensar, por exemplo, sobre de se especializar em determinadas áreas que o mercado ou que o poder público requer, certo? E isso talvez torne também, junto com o fato de não termos estágios, né, obrigatórios, que já seria, de uma certa forma, uma antessala mesmo do mercado de trabalho, né, porque é num estágio, às vezes, que você vai, você se encontra no curso, você se encontra naquela atividade, as pessoas gostam do seu trabalho, você depois é contratado, né, e infelizmente nós não temos isso, e isso, de fato, é uma lacuna grande, porque acaba que é muito mesmo o estudante cavando as suas possibilidades, né, o que torna mais difícil, por isso a necessidade também, né, de se organizar coletivamente. A questão das redes, gente, é fundamental, certo? Porque grande parte né, das contratações, né, a gente tem várias formas de contratação, né, seja no poder público ou na iniciativa privada, né? A gente tem carteira assinada, a gente tem a terceirização, né, você ser terceirizado em determinados cargos no poder público, você tem um processo seletivo, que são concursos mais temporários, e você tem o concurso, por exemplo, no caso ou você como profissional liberal ser pago por produto, né, ser pago para fazer aquela atividade, né? Então existem várias formas de você ser contratado realmente. Então a network é necessária pra caramba, certo? Porque às vezes é como você fica sabendo de uma vaga, às vezes é uma indicação, só para vocês terem ideia, nos últimos 2 meses, me ligaram me pedindo indicação de pessoas que eu pudesse indicar para determinados cargos. Uma nas secretarias de segurança pública e a outra na CEPLAG, do governo do estado. E aí eu indiquei 2 alunas, né, do doutorado, e as 2 foram contratadas agora. Fizeram, né, a seleção, processo seletivo e tal, e cada uma com salário de R$4.000, a outra com um salário também de 3.000 e alguma coisa, com um vale transporte, plano de saúde, carteira assinada. Então, assim, acabou que foram 2 trabalhos legais, certo? Então, tem essa coisa de você indicar mesmo, porque às vezes a pessoa está pensando na seleção, rapidamente tem 50 currículos, certo? Mas ela quer uma indicação de uma pessoa que não vai dar problema. Isso acontece mais frequentemente do que vocês podem imaginar, certo? Então, ter essa rede, né? Se mostrar como um profissional que vai funcionar, certo? Que é dedicado, que é responsável, que não vai dar problema, claro que é fundamental, certo? É fundamental mesmo, certo? Então,
para indicação, para saber por onde é que as andorinhas voam, certo? Então, é necessário mesmo ter essa rede, porque, de fato, diferentemente de outras profissões, inclusive do serviço social, nós não temos um conselho, né, que demande, que pressione. O conselho do serviço social, ele força que em determinados concursos tenham vaga para o serviço social e não abre nem para quem tanto faz que consegue, no final das contas. Nós não temos muito isso, né? Nós temos uma dificuldade grande de ter esse tipo de, né, de associação e de sindicato e tal, né? Então, acaba ficando muito nós por nós mesmo, né? O que é um problema. Mas antes, eu queria só lembrar também de algumas outras coisas que eu esqueci de falar, certo, gente? Alguns cargos que existem também para você trabalhar, tanto na iniciativa privada quanto no poder público. Na FIEC sempre tem sociólogo, certo? Inclusive para trabalhar com essa questão de responsabilidade social que a Raquel falou. No SENAC, no SENAI, no SESC, certo? Para trabalhar nas coordenadorias, inclusive de educação profissional, na questão da cultura, né? Então, no Vila das Artes, certo? Tem... no Porto do Pecém tem, certo? Na Defensoria Pública, no Ministério Público, no IPEA, no IBGE, na Secretaria das Cidades, na Secretaria de Educação, no IPLANFOR. No IPLANFOR, anos atrás, teve concurso para antropólogo, para sociólogo e para mobilizador social, que podia ser sociólogo, antropólogo ou cientista político também, certo? Na Secretaria das Cidades, no MDA, certo? Em vários ministérios em Brasília, se você quiser atuar nos ministérios, como consultoria legislativa, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, ou mesmo no Congresso Nacional, certo? As consultorias, por exemplo, por questões específicas da Unesco, do Unicef, de vez em quando aparece o PNUD, de vez em quando aparecem consultorias, são consultorias, inclusive, muito bem remuneradas, obviamente, que requer também um currículo bem mais azeitado, certo? Os projetos de energia eólica, todos esses projetos de energia eólica têm trabalhos com comunidades, por exemplo, que afetam determinadas comunidades, precisa ser feitos diagnósticos. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, para fazer vários desses projetos, desde Minha Casa Minha Vida, a vários outros, precisam ter diagnósticos também, e cientistas sociais podem ser contratados, certo? As tutorias de EAD, certo? Sejam esses que são oferecidos pelas universidades, mas também, por exemplo, pelo governo do estado, também nas tutorias podem ser contratados sociólogos, nos projetos sociais, em vários projetos sociais, em ONGs, certo? Em vários ONGs, em sindicatos, certo? Em vários tipos de empresa, de pequeno, grande ou médio porte, certo? Então, nas políticas públicas em geral, fazendo realmente vários desses diagnósticos, de 4 em 4 anos, todas as cidades do Ceará, por exemplo, só para vocês terem ideia, precisam fazer o PPA. Agora mesmo está acontecendo o PPA, e agora mesmo, nesse momento, tem alguns sociólogos fazendo, ajudando a fazer o PPA de várias das cidades do Ceará. Isso acontece para o Brasil inteiro, porque é lei. Sempre tem que ter gente trabalhando nos PPAs, certo? Então, é um trabalho que sempre existe, de fato, de 4 em 4 anos existe esse tipo de trabalho que você pode desenvolver. Enfim, são alguns aqui dos exemplos que podem ser dados. Aí vem a pergunta da Mona Lisa sobre a questão como é que você transporta mesmo, né? Então, a primeira questão nunca fique fechado para uma questão só. Você podia, por exemplo, seu sonho de vida pode ser professor da universidade. Ok, mas não se feche para as outras possibilidades, porque você pode, inclusive, descobrir trabalhos que você nem imaginava que poderia lhe dar tanto prazer, certo? E rendimento também, certo? A universidade é uma possibilidade. Hoje, se você me perguntar, tu trabalharia em outro lugar que não fosse universidade? Claro que sim. Claro que sim, teria vários outros lugares que eu trabalharia e acho que seria muito feliz também, sabe? Tipo assim, se tivesse uma vaga no IPEA, eu ia amar completamente, certo? Para trabalhar no IPEA, fazer aqueles cadernos maravilhosos, eu ia amar trabalhar com pesquisa, certo? Então, assim, tem várias outras coisas que a gente pode trabalhar
E, claro, o nosso conhecimento, ele vai ter que ser, de uma certa forma, e aí por isso a necessidade de abertura, porque realmente na universidade você aprende mais a fazer, por exemplo, projetos acadêmicos, você vai precisar fazer projetos de intervenção, certo? Projetos que não sejam, né, que tenham esse viés acadêmico. Os diagnósticos que você vai fazer são diagnósticos para subsidiar políticas. Por exemplo, os relatórios que você vai fazer não é uma monografia, não é uma dissertação, não é uma tese. Então, tudo aquilo que você vai aprendendo na universidade, você vai ter que transpor para o mundo do trabalho, certo? De outra forma. Por isso, se tiver, por exemplo, uma disciplina que ensine como fazer projeto de intervenção, projeto para você mandar para os ministérios, por exemplo, para captar recursos, que é uma outra possibilidade. Se você sabe fazer um bom projeto, por exemplo, você pode ganhar dinheiro fazendo esses projetos e captando recursos, certo? Mas, claro, esses projetos não são projetos acadêmicos, são projetos, de fato, de intervenção, projetos que você vai fazer para desenvolver uma política específica, certo? Então, na medida em que tenha essas possibilidades, tem um curso aqui oferecendo essa possibilidade para você aprender. Vá lá, meu filho, e faça, certo? Vá lá e faça, aprenda a fazer isso aí, certo? Pensar fazer um questionário, por exemplo, para além do questionário que você fez para sua monografia, dissertação e tese, vá lá e faça. Aprender a fazer banco de dados, a lidar com banco de dados, a fazer gráficos, mexer com Excel, certo? Mexer com NVivo, com SPSS, com softwares, certo? Então, tudo que tiver de possibilidade disso, de você ir aprendendo, vá aprendendo. Se não tiver curso, você vá lá, entre no Excel e vá mexendo para ir descobrindo como fazer. Às vezes, a vaga é justamente saber fazer uns gráficos legais, bonitos, vai ser o diferencial para você conseguir uma vaga. Então, vá lá, aprenda. Então, assim, são outras coisas que não necessariamente as disciplinas ensinam a fazer, certo? Mas que vão ser super importantes. Muito provavelmente você não vai atuar na pesquisa que você desenvolveu, certo? Mas os conhecimentos de campo, os conhecimentos de fazer entrevista, de elaborar um questionário, de fazer um projeto, de fazer um texto, de divulgar, de explicitar, vão ser importantes para você depois conseguir essa vaga no mercado de trabalho. E muitas vezes é na marra que você aprende. Então, às vezes não sei fazer, mas irei aprender rapidamente. Então, sabe fazer? Sei fazer, certo? Me contrate. Aí você passa a madrugada todinha escarafuchando a internet para descobrir como é que faz, chega lá lindamente, apresenta e desbomba, certo? E faz uma coisa muito legal. Tem que se jogar também. Raquel? Ai, gente, exato. Acho que a Daniela já falou aí tanta coisa, meu Deus. É isso, né, gente? A história do network realmente é muito importante. Tem post no Viver de Humanos, vão lá, sigam a gente, tá? E eu sei que às vezes a gente fala no network, o pessoal fica desesperado, né? Porque fica assim, poxa, meu Deus, mas eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém, eu não conheço ninguém. Gente, tamo junto. Meus avós eram agricultores, tipo assim, vieram para a cidade, quem é que eu conheço, meu Deus? O meiro do sítio, tá entendendo? Eu também não conheço, é uma coisa que a gente vai o desafio que nos é colocado, né? Que a vida nos colocou, né? Então a gente vai construindo também. Isso também não é do dia para a noite, né? Isso é ao longo dos anos. A gente vai construindo, a gente vai conhecendo, né? No Viver de Humanos tem um post falando como é que a gente gerencia esse network, né? Pensar um pouco mais estratégico isso é importante. É uma dimensão, gente, que não é a gente, né, adotando uma atitude de negar essa realidade. Eu não gosto, eu não acho certo, então, assim, não vai mudar nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito, vamos ser pragmáticos, né? E acho que, em termos também práticos, né, como é que a gente constrói esse itinerário formativo, né, de modo que seja um pouco mais fácil a gente atuar no mercado, a gente se formar? Eu acho que assim, é um pouco complicado, porque às vezes, no geral, a gente não tem noção nenhuma do mercado, né? E fica complicado a gente construir um itinerário formativo quando a gente desconhece completamente, né? Então, eu acho que primeiro esse movimento que a gente está fazendo, né? Assim, o que é que o mercado está demandando, onde é que a gente pode atuar para a partir disso ir de fato construindo, né? Acho que o currículo das ciências sociais podia dar uma ajudada. Poderia, né, gente? Já falei isso em outros momentos. Né? Eu acho que poderia ter uma disciplina de projetos, né, de gestão, né? Eu tendo muito para gestão. Então,
podia ter, não, a disciplina, saber a pessoa saber o que é um Trello, a pessoa saber, né, assim, técnicas de gerenciar tempo, de gerenciar pessoas, essa coisa toda, que também não é um bicho de 7 cabeças, né, que quando a gente não está inserido, a gente pensa que, ai, meu Deus do céu, é muito difícil. Não gente, mas tem técnica que facilita, você vai, né, liderar um grupo, tem umas coisas que você não pode fazer, você tem que saber dar um feedback, como é que é a tua comunicação, enfim. Acho que o currículo poderia ajudar. Mas, ao mesmo tempo, gente, é muita ilusão a gente pensar que um currículo vai dar conta de tudo. Então, vamos mudar o currículo, pronto, acabou os nossos problemas. Não é assim, né? Nenhum curso é assim, gente. Não é só ciências sociais também, né? Não vamos pregar ciências sociais para Cristo, né? Nenhum curso é assim, gente. A gente sempre vai estar correndo porque o mundo é muito mais rápido do que um currículo, né? Quando a gente mudar o currículo da ciência social, já vai ter aparecido uma outra coisa, uma outra ferramenta de gestão, um outro software, né, de análise de dados, né? Então, a gente ter noção disso e saber que a gente vai precisar fazer um curso à parte, né? Correr para juntar uma grana para fazer o curso é importante, é um investimento, vai ter retorno sobre isso. Tentar uma bolsa em algum outro curso. Gente, YouTube. O YouTube tá aí, tá entendendo? Vai lá, vai maratonar os vídeos, tá entendendo? Então, acho que tem que ter essas noções, né? Agora, sim, uma coisa que eu acho que dá para fazer na graduação, pelo menos na UFC eu sei que dá para fazer, porque eu fiz também, é fazer disciplina em outro departamento. Vai fazer disciplina em outro departamento. Aqui o pessoal está falando muito de administração, gestão, vai dar uma olhada na grade curricular da administração, gente. Sair daqui já baixa a grade, tem online essas coisas, né? Tem, você pode ver da sua casa, do seu celular. Vai dar uma olhada lá o que o pessoal da Ciências Econômicas está fazendo, o que é que eles estão discutindo, ver se tem alguma disciplina, né, nesse sentido. Vai lá para o povo do secretariado, não sei, vai dar uma buscada aí, vai para o pessoal da publicidade e propaganda, né? A Daniela falou em relação às mídias, né, que tem crescido e tal, que vai ser um campo que vai se abrir. Vai fazer uma disciplina na publicidade, meu povo, né? É possível fazer isso na UFC. A UFC te dá, e o currículo das ciências sociais te dá essa possibilidade. Né? A gente recebe muito, né, Raquel? Assim, os alunos dos outros cursos vêm muito para as nossas disciplinas, né? Eu tinha amigo, na época da minha graduação, que eu dizia assim, tu tá fazendo ciências sociais, porque tu vive aqui. Ele era do jornalismo, e ele vivia lá nas ciências sociais. Eu digo, gente, eu não aguento mais te encontrar aqui, porque tu migrou de curso. Ele, não, eu tô quase vindo para cá, né? Super animado, assim, com a ciência. E o pessoal adora, gente, as ciências sociais, né? Os outros cursos acham incrível, acham que, nossa, a gente é muito fantástico, a gente é mesmo, né? A gente só precisa saber modelar isso, né? Indo para o mercado, né? Então, eu acho que seria isso, né? Ter essa atenção, né? Esse olhar mais pragmático e dá para buscar outras disciplinas, né? Dentro da universidade. Uma outra coisa, gente, que eu também acho super importante é, para além de você se engajar nos núcleos de pesquisa do departamento, que isso daí é tipo assim, lição de casa, né? Tem que se engajar, procurem outros projetos para além das ciências sociais. É muito interessante você atuar em outros programas, não sei, programa de extensão, pesquisa, o que aparecer, né? Em outros cursos. Vai lá conviver com o pessoal das engenharias. É tão interessante a gente conviver com o que é diferente, assim, é muito legal, a gente aprende muito. Agora, assim, vá de coração aberto. Não vá querendo pautar todas as falas das pessoas, não, porque senão tu vai ser o chato, nunca mais vão te chamar para nada, né? Vai de coração aberto para aprender, para escutar, para ver como é que as pessoas trabalham. E aí, no meio do caminho, você vai lá dando seus pitacos, você vai lá também, né, desconstruindo lá umas coisas e tal. Eu acho que é uma outra coisa fácil de fazer, possível, né, que a gente pode procurar, a gente pode buscar também. Gente, já assim, nós estamos aqui, estou perguntando se tem alguma pergunta aqui no chat, eu acho que tem uma coisa assim, né, mais para a gente finalizando, da fala tanto da Daniela e da Raquel agora, que é muito importante, talvez nesse nosso percurso de aprendizado, né, a gente está hoje dando nosso pontapé inicial disso, mas talvez uma coisa que assim, é sair dessa nossa perspectiva, acho que às vezes um pouco endógena, né, sair da endogenia, de fato a gente tem que caminhar também para olhar. Eu sei que parece que a gente é um mundo, e a gente é mesmo um mundo, são muitas coisas, a gente só olhar só entre nós, né? A gente imagina hoje nós somos 4 áreas, né? A sociologia, a antropologia, a política e a área de ensino, é um mundo. Só isso já é um universo, assim. Mas, de fato, cada vez mais é demandado de nós muito mais interdisciplinaridade, né? A nossa própria matriz curricular já tem toda essa demanda com a economia, com a história, com a estatística, com a geografia.
mas a gente falou mais cedo disso, da demanda da comunicação, com toda essa transformação que as redes sociais estão impondo, né? E eu estou me lembrando muito, assim, da minha própria trajetória, assim, quando a Raquel falou também da dela, a Daniela também trouxe isso com a história das conferências, como a gente saiu para fora da universidade, o diálogo com os movimentos sociais, com outros grupos que estavam para além da universidade, que estão produzindo conhecimento, estão pensando sobre a vida social, né? Eu lembro que Yasmin também tem, com certeza, a relação com os colegas que estavam em outras universidades, né? Assim, provavelmente diálogos com os colegas que estavam fazendo ciências sociais na UES, em outros, porque aí também, às vezes, são outros currículos e estão pensando coisas diferentes, isso também mexe um pouco a cabeça da gente, não é? Enfim, os colegas que estão não só no Ceará, mas em outros lugares, agora as redes permitem isso também para a gente, entrar em contato com pessoas que estão fazendo ciências sociais em outros lugares do país também, não é? Então, tudo isso faz um pouco, descola a gente um pouco também, às vezes, dessa nossa perspectiva mais endógena de ver as coisas assim. Eu sei que às vezes fica parecendo que a gente está colocando assim uma responsabilização exclusiva dos indivíduos. De fato, tem um desafio grande, como vocês colocaram, do projeto pedagógico do curso, né? A gente está conversando aqui, eu e a Daniela, nessa coisa, pelo menos, de pensar uma disciplina onde a gente possa, nem que seja optativa, né? Nesse nosso novo currículo, onde a gente possa ter um espaço para esse tipo de diálogo, né? Com oferta mais recorrente, para esse tipo de reflexão, né, sobre isso, porque essa discussão do profissional, ela perpassa por uma formação teórico-metodológica, né, dessa discussão da organização do tempo que a Raquel falou, mas ela também tem uma coisa também do ethos do profissional, o que o mundo do trabalho exige de nós, né, e a gente fala disso, tem isso que a Daniela falou, da responsabilidade, o network você constrói pela imagem que as pessoas constroem de você, como a Daniela falou, a pessoa te indica para um trabalho, porque ela confia, porque ela está dando o nome dela quando ela te indica para um trabalho, né? Ela está empregando também o nome dela nisso. Então, o network você vai construindo nesse conjunto também de percepções que você passa para os outros, né? E nessa cadeia que a gente vai construindo, né? Às vezes, na relação que você construiu com um colega, com uma pessoa que te contratou numa outra experiência, com quem você trabalhou. Então, são conjuntos de construção de imagens também que a gente produz da gente no mundo, né? E na sala de aula, né, Mona Lisa? Você sendo um aluno dedicado, proativo, certo? Não, estou lembrando aqui do meu network, né? Que meu primeiro trabalho, quem me indicou foi a Daniela, né? Assim, meu primeiro trabalho como professora. Eu tinha outros trabalhos como fora da universidade, mas meu trabalho como professora em universidade, quem me indicou foi a Daniela, eu era aluna dela, né? Aí ela me chamou um dia assim, ei, vem aqui, tu tem experiência de sala de aula? Aí eu disse para ela, não vou mentir para tu, eu não tenho não. Aí ela disse, mulher, porque tem uma vaga, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar, eu acho que tu leva jeito, vai dar certo. E me indicou, e deu certo, enfim. Mas é isso, assim, ela me avaliou, ela é minha professora, ela tinha tudo isso, mas é uma aposta também que a pessoa faz, e o network é isso, você tem que passar uma imagem de você, de compromisso, de responsabilidade, do que você tem a entregar, né? Então, e a gente está fazendo isso o tempo todo, não é? Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações na sala de aula, nas nossas relações profissionais, mas também pessoais. Eu acho que essa é uma grande questão que atravessa também a formação e a construção dessas nossas imagens, né? Então, assim, isso é importante também quando a gente está falando de formação profissional. E, enfim, voltando. Então, parece às vezes que a gente está colocando muita responsabilidade no indivíduo, mas é porque uma parte disso também demanda de nós, né? Então, não é só uma transformação estrutural, mas a gente também tem que ter ideia do que nos cabe para que nesse encontro entre o que é estrutural, o que é a transformação do estrutural e o que é essa dimensão da nossa responsabilidade, a gente possa fazer um encontro bacana, não é? E as coisas possam mudar com mais facilidade, um percurso melhor para todo mundo, né? Ou seja, que essa geração agora dos cientistas sociais que passarem, que seguirem, não passem o que a gente passou, né? Que é esse desafio de terminar a graduação, ou às vezes a pós-graduação, e ficar meio assim de,
Mas, rapaz, que história é essa? Como é que é isso, né? Para onde é que eu vou me situar, né? Que às vezes a gente fica nessa, né? Ou às vezes está no meio do processo formativo, ou seja, da graduação, da pós-graduação, e está pensando onde é que eu vou me situar, como é que eu vou estar, enfim, já se planejando, né? Por conta de ou com uma certa ansiedade, né? A gente quer reduzir esse espaço da ansiedade, né, para que com um conjunto de conhecimentos essa ansiedade diminua, né? Ela não se extingue completamente, como a gente falou, porque a gente não tem aí um mercado maravilhosamente absoluto, com reserva, né, que todo mundo sai e chega, mas a gente sabendo e tendo informações e se colocando, esperamos que ele fique, que essa ansiedade diminua um pouco e a gente já sabe, a gente possa pelo menos traçar planos, né? Planos mais coerentes, mais condizentes com as nossas habilidades, competências e condições do próprio mundo do trabalho que está posto para a gente, certo? Eu gostaria de saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Se não, como já estamos com as horas adiantadas, eu quero agradecer muito a Raquel e a Daniele. Gostaria de facultar a palavra para que elas finalizem, possam se despedir de nós e dizer para vocês que aguardem, essa foi a nossa primeira atividade, nós já temos uma ideia da nossa próxima atividade, da nossa próxima convidada que estará conosco. Nas próximas atividades, a gente tem uma ideia de convidar, assim, uma pessoa que se formou em Ciências Sociais e que tem, basicamente, a sua trajetória muito dedicada à inserção fora da universidade, né? Então, alguém que dedicou muito tempo disso, então a pessoa vai narrar bem a sua trajetória, né? E a gente quer que vocês venham assim para ouvir essa trajetória e a pessoa detalhar bem como foi, vocês tirarem dúvidas sobre os percursos, sobre os caminhos, como é que está sendo. Então a gente está escolhendo assim bem a dedo pessoas também com trajetórias bem particulares, né? Nesse caminho todo. Então a gente provavelmente fará ali pelo início de outubro, né? Porque como o nosso semestre aqui na UFC vai retornar no finalzinho de setembro, a gente imagina que na primeira semana de outubro deve estar fazendo a nossa próxima mesa, certo? Então, só para vocês já ficarem de olho, sigam a nossa página do Traquejar, sigam a página do Viver de Humanas, lá tem muita, muita, muita notícia bacana, dicas muito boas das meninas, tá? Sigam a página do LEPEC, viu? Que a professora Daniele, eles sempre fazem grupos de estudos, tem muitas coisas bacanas lá também. Então, eu vou facultar a palavra para as minhas queridas convidadas, agradecer muito a Camila, que está aí gerenciando tudo nas redes. E é isso, gente. Grata, boa noite. Dani, Raquel. Não, só agradecer. E aí eu estou lembrando aqui, tem 2 cargos que eu esqueci de falar. Hoje, o vice-prefeito de Fortaleza é sociólogo. E se as pesquisas se confirmarem, ano que vem, em 2023, nós teremos uma primeira-dama do Brasil socióloga. Então, certo? Ou seja, você ainda pode ser isso aí, como já pode ter sido, inclusive, presidente também, né? Tivemos um presidente sociólogo. Então, assim, ainda tem este mundo da política aí que você pode enveredar. Temos alunos hoje já, inclusive, vereadores também. Então, tem esse elemento que depende também, né, do que você queira realmente trabalhar. Então, só dizer para vocês que se coloquem de forma aberta, porque o mercado de trabalho, seja o público ou o privado, ele é muito dinâmico, certo? E ele requer determinadas coisas, e a vida, na verdade, né, ela traz essas possibilidades também de você fazer coisas que você nunca imaginava que seria capaz de fazer ou que gostava de fazer. Você se surpreende muito positivamente também quando você se abre para as possibilidades. Então, nunca se feche simplesmente numa possibilidade. Quero ser isso e vou perseguir só isso e não vou ver tudo o que está ao meu redor, né? Então, se abra para testar. O mercado de trabalho também é muito isso, de você ir testando, vendo coisas, e claro, isso aí vai recheando o seu currículo também e possibilitando que você tenha outras experiências mais à frente. Então, muito obrigada pela presença, foi bom demais poder falar com vocês. Ai, gente, eu também quero só agradecer, né, de novo o convite, muito feliz de ter participado dessa abertura do projeto, né? Acho que tem tudo para ser um sucesso, assim, esse projeto.
faltava mesmo esse espaço, né, na universidade. Eu acho que não só na UFC, eu acho que vai inspirar aí outros projetos com toda certeza, assim, né, no mundo dos negócios será o case de sucesso, né, que o pessoal adora falar dos cases de sucesso. Espero que, enfim, né, que a minha fala tenha contribuído para facilitar. Eu fico muito nesse espírito mesmo que a Mona Lisa falou, né, que o caminho seja um pouco mais fácil, né, do que foi para mim, né. Então, assim, desejo boa sorte também aos meninos e meninas que estão se formando. De fato, o mercado não está essa maravilha toda, né? Eu não estou aqui também para cantar essa bola, né? A gente está numa crise, né, grande, né? Então tem menos vagas, enfim, toda essa problemática que todo mundo deve estar acompanhando, né? Mas é possível, gente, é possível a gente traçar outros caminhos, assim, a gente não precisa se sentir obrigado a ir para a universidade. A universidade é um dos caminhos super legítimo, super válido, tanto que eu voltei para a universidade, né, não à toa, mas é um dos caminhos, né? Então, assim, sosseguem o coração de vocês, vão pensando nisso tudo, né, que a gente falou aqui, vão construindo esses outros caminhos, assim, é possível, né? A minha fala é sempre nesse sentido, é possível, né? Então, assim, vão construindo que a gente vai caminhando e as coisas vão se abrindo, né? E essa fala da Daniela é ótima, né? Não se fechem, né? A vida vai te dando outras coisas, né? Outras possibilidades. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. A gente não sabe o quanto, né? Desapeguem um pouco, a gente precisa desapegar de algumas coisas e abrir espaço para o novo, tá? E é isso. Muitíssimo obrigada aí pelo convite. Adorei estar aqui com o pessoal. Lilian? Não, só para dizer, gente, que eu tô assim maravilhada. Nossa, vocês não têm noção. Pra gente que está iniciando agora o curso, que já é assim uma paixão, é muito bom ouvir vocês, a trajetória de cada uma, os exemplos, né, as dicas, e poder dizer daqui a uns 8 anos, olha, 8 anos atrás a gente teve uma super ajuda, porque esses profissionais da nossa área vieram também dar um norte para a gente. Então hoje estamos aqui graças a um projeto lá atrás. Então vocês não estão fazendo só pelo hoje, vocês estão fazendo pelo amanhã. E quem faz pelo amanhã faz pelo sempre. Então é só parabenizar vocês e dizer que, para além de prestar serviços, aí é um sonho já meu, nós também precisamos formar cientistas sociais que queiram estar dentro da política para mudar a política para o jeito certo, que é a política de cuidar do bem-estar social das pessoas. E é isso, meninas. Muito obrigada. Parabéns, estou aqui super feliz. Grata, Lívia. Bom, gente, então encerro aqui a nossa mesa. Boa noite a todas e todos. Até a nossa próxima mesa. Fiquem de olho lá nas redes sociais e a gente se encontra em breve. Tchau.